17. Lucas 17. Verso 5. Disseram então os apóstolos ao Senhor: acrescenta-nos a fé. Ou poderia ser: acrescenta-nos fé. Meus irmãos, a importância da fé. O justo viverá da fé, diz a palavra. A fé salva o pecador. A fé sustenta o cristão. A fé produz obras que glorificam a Deus e atraem os perdidos. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aqueles que se aproximam de Deus creiam que Ele existe e que recompensa os que o buscam. Existe na Bíblia fé fraca e fé forte, pouca fé e muita fé, pequena fé e grande fé. Os apóstolos perceberam isso e fizeram essa importante oração: acrescenta-nos a fé. Na verdade, esse artigo A, ele não existe no original, e com esse artigo muda um pouco o sentido, porque eles não estavam orando para que Deus desse fé a eles, de modo que eles não tinham e estavam pedindo, mas a oração é: acrescenta-nos fé, isso é, aumenta a nossa fé. Eles não estavam pedindo a fé salvadora porque já tinham, eles estavam pedindo uma quantidade maior de fé. É como se eles dissessem: aumenta a nossa fé. Você já percebeu essa necessidade de ter mais fé? Eles perceberam que precisavam de mais fé, e 3 razões nós podemos dar aqui que levou-os a considerarem que precisavam de mais fé. A primeira: eles precisavam de mais fé para serem obedientes aos mais difíceis mandamentos de Cristo. Veja o verso 3 do capítulo 17 de Lucas. Olhai por vocês mesmos, quer dizer, tomem cuidado, né? Vigiem, olhem por si mesmos. Se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se pecar contra ti 7 vezes no dia, e 7 vezes no dia vier ter contigo dizendo: arrependo-me, perdoa-lhe. Disseram então os apóstolos: aumenta a nossa fé. Veja, irmãos, nós precisamos ter mais fé, porque a fé produz a obediência. Nós precisamos ter mais fé para obedecer aos mandamentos de Cristo, especialmente os mais difíceis. Esse aqui é um dos mandamentos mais difíceis. O Senhor falou que se uma pessoa, um parente seu, um amigo, um colega de trabalho, um irmão, pecar 7 vezes no dia contra você, e ele vier nessas 7 vezes, pedindo perdão, você deve perdoá-lo as 7 vezes, ou até 70 vezes 7. Isso é, o Senhor estava dizendo que nós temos que dar ilimitado perdão a todo aquele que pede esse perdão a nós, que se mostra arrependido. Então, irmão, os próprios apóstolos falaram: Senhor, aumenta a nossa fé, porque é algo muito difícil. Quando alguém erra contra a gente, dessa vez vai, tá? Aí vem a segunda, tá de brincadeira, é a última vez.
Aí vem a terceira, some daqui. E o Senhor está dizendo não. Enquanto as pessoas errarem contigo e se arrependerem pedindo perdão, conceda o perdão. Então, nós precisamos de mais fé, por exemplo, para obedecer aquele mandamento: se alguém bater na tua face, dá a outra. Extremamente difícil, não é? Então precisamos pedir mais fé para obedecermos a todos os mandamentos do Senhor. Agora, existe um contexto bem próximo dessa história aqui, que está lá em Mateus. E lá nós aprendemos que existem duas outras razões que podem ter levado os discípulos a pedirem mais fé. Abra em Mateus capítulo 17. Mateus 17, verso 19. E essa razão é: nós precisamos de mais fé para vencermos o diabo. Olha o verso 19. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus em particular, disseram: por que não podemos nós expulsá-lo? No verso 21, o Senhor fala: mas esta casta de demônios não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Você se lembra da história? Assim que desceu do Monte da Transfiguração, o Senhor encontrou os outros apóstolos dele, discutindo com os fariseus. Havia um menino endemoniado e os apóstolos tentaram expulsar e não conseguiram. E aí o Senhor falou que existe uma classe especial de demônios que só saem com oração especial e jejum, que é a consagração da nossa vida ao Senhor demonstrada na ausência de alimentos. Eles perceberam que a fé deles não era suficiente, que eles estavam devendo, que eles precisavam de mais fé. Por isso, nesse contexto, nós podemos dizer também que, além de precisarmos de mais fé para obedecermos aos mandamentos, precisamos de mais fé para vencer as ciladas do diabo e até mesmo o poder do diabo manifestado nesse menino que estava endemoniado. Por que que os discípulos não conseguiram expulsá-los? Lhes faltava fé, lhes faltava oração, lhes faltava jejum. Por isso eles perceberam a sua necessidade e fizeram a oração. Uma terceira razão que levou eles a perceberem a necessidade está no verso 20. Jesus lhes disse, quando eles perguntaram, por que nós não podemos expulsá-lo? Jesus lhes disse: por causa da vossa pequena fé. Olha a resposta de Cristo. Por que vocês não conseguiram expulsar o demônio? Por que vocês não conseguiram vencer as ciladas e tentações de Satanás? Por causa da pequena fé de vocês. Aí ele continua: porque em verdade lhes digo que se tiverem fé como um grão de mostarda, dirão a este monte: passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Então nós precisamos de mais fé. Jesus diz que eles não tinham fé nem do tamanho de um grão de mostarda naquele momento, porque se eles tivessem uma fé do tamanho do grão de mostarda, então ele diz para eles: olha, se vocês tiverem mais fé, nada lhes será impossível. Quer dizer, eles precisavam de mais fé para realizarem o impossível. Por que que tantas igrejas vivem mais ou menos uma existência normal, sem nenhuma demonstração de poder e do impossível? Por causa da falta de fé. Por isso eles oraram: aumenta a nossa fé. Então volta lá em Lucas 17, verso 5. E para os que chegaram depois, o nosso texto é a oração que os apóstolos fazem ao Senhor: acrescenta-nos a fé, ou aumenta
a nossa fé. A primeira pergunta que eu fiz é: você já percebeu essa necessidade? Você já percebeu que precisa de uma fé maior? De mais fé? Você já se deu conta disso? Eu não estou perguntando se agora você está dando conta. Não é isso que eu estou falando. Agora eu estou falando do assunto, talvez você perceba. Mas eu quero saber se antes desse domingo você tem percebido que precisa de mais fé. Que o grande problema da vida cristã é a falta de percepção, tanto das bênçãos quanto das necessidades. A gente não percebe, não faz uma avaliação. A segunda pergunta é a seguinte: você já fez essa oração? Quando os apóstolos viram a dificuldade dos mandamentos de Deus, a dificuldade de vencer o diabo e a dificuldade de realmente que o impossível aconteça, eles oraram: Senhor, acrescenta-nos a fé, aumenta a nossa fé. Eu estou perguntando a você, você já fez essa oração alguma vez na sua vida? Senhor, me ajude a ter mais fé, a acreditar mais no Teu poder, a confiar mais no Teu amor e fidelidade, a não duvidar da Tua palavra de modo algum, a me entregar completamente na Tua obra e ao Senhor, para que o Senhor faça o que quiser de mim. Você já fez essa oração? Você pode dizer: ah, sim, lá em 1900 e alguma coisa eu fiz essa oração. Mas você tem feito ela atualmente? Porque, irmãos, sinceramente, não importa tanto o que aconteceu conosco no passado, o mais importante é a nossa regeneração. Graças a Deus aconteceu, nos salvou, mas o que importa mesmo é o que está acontecendo hoje. A gente vive muito de passado, das recordações, mas a gente tem que viver do hoje, do agora. Agora você necessita, você diagnostica que sua fé é pequena, você verifica que precisa de mais fé, você faz essa oração ao Senhor. Porque olha só uma coisa importante. Se você nunca fez essa oração, é porque você não percebe a tua necessidade. Você nem sequer se dá conta de que precisa de mais fé, de que há níveis de fé. Ah, mas eu tenho muita fé. Muito bem, então você precisa ter mais ainda. Nunca a nossa fé será suficiente. Nunca podemos estar satisfeitos com a nossa fé. Então nós temos que orar. Os discípulos fizeram bem em orar. Por quê? Porque aquele que faz um tipo de oração dessa, com sinceridade, real interesse, será respondido. Essa oração será respondida. O Senhor lhe dará mais fé. Porque Ele tem esse poder. Ele tem esse poder de acrescentar virtudes à nossa vida. Aliás, a fé é um dom de Deus. Se Deus não tivesse dado essa fé sobrenatural, nunca seríamos crentes. Se Deus não mantivesse infundindo a fé no nosso coração, jamais perseveraríamos, jamais continuaríamos na fé. Você não acha estranho, não, que todos os dias você acorda e continua crendo em Jesus? Por que é estranho? Porque as pessoas mudam de opinião todos os dias. Em todos os assuntos que você possa imaginar, a pessoa acorda de manhã já pensando diferente. Agora, toda a sua vida, todas as décadas que você crê no Senhor, você continua crendo nele.
porque o Senhor vai lhe acrescentando a fé. A fé é um dom de Deus. Então, meu amado, peça mais fé. Peça mais fé e você será atendido. Vocês se lembram? Quem era o apóstolo que sempre falava no nome dos apóstolos? Lembra? Pedro. Pedro era o líder, era o falador. Talvez tenha sido Pedro que disse: acrescenta-nos a fé. Ele fez a oração. E adivinha? Quando você abre em Atos 2, você não vê mais um Pedro covarde que nega o Senhor por medo de morrer. Mas você vê um homem levantando-se para pregar a palavra para milhares de pessoas, para falar ousadamente que aquelas milhares de pessoas haviam matado o Senhor Jesus, sem medo nenhum. E aí você vê ele ser preso no capítulo 4 e ameaçado. E o que ele diz? Olha, importa obedecer a Deus, obedecer mais a Deus do que aos homens. E no capítulo 5 eles são presos de novo e ele enfrenta de novo. Ele estava cheio de fé. Então a oração dele foi respondida. E de todos os apóstolos. O Senhor Jesus enviou-lhes o Espírito Santo. E eles foram totalmente transformados. É interessante que a gente está sempre, para justificar a nossa fraqueza, a gente está sempre citando os apóstolos, né? Os apóstolos erraram aqui, os apóstolos erraram ali, eles eram muito fracos, não sei o quê. Eles não tinham o Espírito Santo naquela época como nós temos hoje. Eles receberam o Espírito Santo na sua plenitude em Atos 2. E quando você vai ver o livro de Atos, você vê uma ou duas fraquezas ou erros deles no livro todo. São homens cheios de vigor, de poder, de ousadia, de coragem, de fé. Então não vejamos apenas os apóstolos na época que Cristo está na terra, vejamos também os apóstolos no livro de Atos e nas cartas. Eram homens cheios de fé. E em vez de nós olharmos para os apóstolos do tempo de Cristo e falarmos assim, é assim mesmo, porque eles também eram assim, olhemos para os apóstolos de Atos e vejamos que eles tinham uma fé grandiosa e peçamos: Senhor, dá-me mais fé. Eu quero ter a fé dos apóstolos depois do Pentecostes. Irmão, a gente tem falado sobre oração e mostrado que na oração nós precisamos ser ousados, precisamos acreditar em coisas grandiosas. Então, o incrédulo, como todos nós somos por natureza, podemos pedir ao Senhor por mais fé e o Senhor responderá a nossa oração. O problema de termos uma pequena fé, então, fica no fato de que a gente não percebe isso e que a gente não pede a Deus por mais fé. Porque se nós percebêssemos que temos pequena fé e pedíssemos mais fé de coração, Ele responderia. Ou vocês acham que a igreja só existiu no primeiro século e acabou? A igreja continua na terra e precisa realizar sua tarefa. E a tarefa da igreja é realizada pela fé. Qual é o nome que nós somos mencionados na Bíblia? Crentes. Você sabia disso? O pessoal não gosta não. Crente até o demônio crê, crente... Na Bíblia, cristão é mencionado muito poucas vezes, e crente é mencionado toda hora, crente e santo. O que é um crente? É alguém que exerce fé, é alguém que crê. Então, o crente não é aquele que é incrédulo, não é aquele que duvida, não é aquele que... Não deveria ser aquele que crê só um pouquinho, só o suficiente para entrar no céu. Mas precisa ser um homem de grande fé.
sua oração será respondida. Agora eu quero dizer para você o seguinte: o modo como Deus responde essa oração. E aí que muita gente se engana. Se eu pedir fé a Deus, o que irá acontecer? Moody, D.L. Moody, que foi um grande evangelista do século XIX, um homem de Deus, ele conta uma história dizendo que ele orava pedindo fé e pensava que essa fé cairia na cabeça dele como um raio. E certa vez, lendo Romanos, capítulo 10, ele leu que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Então ele raciocinou: bom, eu pedi mais fé, agora eu estou lendo que a fé vem por ouvir a palavra. Então o que ele fez? Começou a dedicar-se à Escritura, lê-la intensamente, minuciosamente, estudando o seu conteúdo, orando sobre a Bíblia, e ele diz que desde então a sua fé cresceu diariamente e nunca parou de crescer. Realmente aquele homem teve uma fé extraordinária. Alguns acreditam, ninguém sabe, ninguém pode fazer uma conta dessa, mas alguns tentaram fazer, dizendo que ele poderia ter levado mais de 1 milhão de almas a Cristo. Imagina uma coisa dessa. E a fé dele veio por meio da palavra. Então veja bem, já tenho explicado isso, nossa vida espiritual tem que ter a contribuição de Deus e a nossa. Nós não podemos falar: Senhor, dá-me mais fé, e sentarmos no sofá, no nosso travesseiro, e ficarmos ali à vontade, ociosos, pedindo fé. Não, a fé vem, Deus vai te responder, à medida que você medita na Escritura, a Bíblia, à medida que você pratica a oração, pratica mesmo a oração, diariamente, várias vezes ao dia. A tua fé vai crescer à medida que você pratica meditação, que não tem nada a ver com meditação transcendental, não tem nada a ver com esoterismo. A verdadeira meditação não é esvaziar sua mente, cruzar suas pernas e aguardar alguma experiência. A meditação é pensar, raciocinar, memorizar textos bíblicos, pensar a respeito de algum tema. Você sai de casa, vai trabalhar e fica pensando: hoje eu vou pensar sobre a ressurreição dos mortos. Amanhã eu vou pensar sobre o novo céu e a nova terra. Hoje eu vou pensar sobre santidade. A maior parte de nós não medita absolutamente nada. E quando você medita nas coisas de Deus, como disse Paulo, pensar nas coisas que são de cima, a sua fé vai aumentando. À medida que você aumenta a comunhão. O que é comunhão? É isso aqui que a gente está fazendo, mas também é o contato pessoal com nossos irmãos, conversando sobre as coisas de Deus. À medida que a gente vai conversando sobre as coisas de Deus com os nossos irmãos, a nossa fé vai aumentando. E à medida que a gente se dedica ao culto público, à presença na igreja, ao culto consciente, vir aqui realmente para louvar a Deus, para buscar sua face, para ouvir a sua voz, para interceder, à medida que a gente trata os cultos com seriedade, vindo a todos eles que nós pudermos, nos dedicando a aprender, a orar, a interceder, então a nossa fé vai aumentando. É assim que funciona a vida cristã. Bíblia, oração, meditação, comunhão, culto, dedique-se a isso e sua fé crescerá. Deus não aumenta a fé de preguiçosos. Vou repetir a frase para você guardar. Deus não aumenta a fé de preguiçosos. Os preguiçosos ele deixa
ele se espreguiçando. E aqueles que têm realmente interesse, ele abençoa. Então, irmão, esse é um assunto que você tem pensado? Como você avaliaria a sua fé? Sua crença em Deus? Sua visão de Deus? Há alguma coisa que Deus fez injusta com você? Você tem dificuldade de chegar a Deus porque está duvidando de alguma coisa a respeito dele? Você não se dedica às boas obras, a fazer alguma coisa no reino, porque, afinal de contas, não vale tanto a pena? Ou a sua fé tem crescido? Sua fé é pequena, é fraca, ou é forte e é grande? Lembra quando o Senhor encontrava certas pessoas e dizia: grande é a tua fé? O Senhor pode dizer isso a teu respeito? Ele pode dizer sobre você: grande é a sua fé. Como é a sua fé? Avalie e ore: Senhor, acrescenta-nos a fé, aumenta a nossa fé. A grande luta é pela fé. Satanás derrubou a humanidade quando colocou a dúvida no coração de Eva. Nós não podemos deixar a dúvida tomar conta de nós. Nós temos que ter plena certeza das coisas que acreditamos. Para isso, temos que renovar diariamente o conhecimento delas. Disseram então os apóstolos ao Senhor: acrescenta-nos a fé. Senhor, abençoa nossas vidas, ó Deus, de tal maneira que venhamos a perceber a nossa dificuldade e o quanto precisamos crescer, o quanto precisamos confiar mais em Ti, nos apegar mais a Ti, Senhor. Mostra, ó Deus, a cada um de nós como está a nossa fé. Temos realmente crido em Ti, em todas as circunstâncias? Acreditamos que o Senhor realmente é justo e perfeito, e sábio, e todo-poderoso? Temos crido no Evangelho, no sangue derramado por nossos pecados? Temos realizado boas obras que são o resultado da nossa fé? Ó Senhor, aumenta a nossa fé, aumenta a fé dos meus irmãos, aumenta a fé desta igreja, do Teu povo, Senhor, e tenhamos mais fé a cada dia. Abençoa o Teu povo, Senhor. Precisamos da Tua presença, precisamos do Teu Espírito, precisamos de fé. Acrescenta-nos a fé, em nome de Jesus, amém.